E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise profunda nossa. Hoje a gente vai mergulhar direto no raio-x do investidor brasileiro, que é um levantamento gigante, super detalhado feito pela Ambima junto com o Datafolha. É fascinante e às vezes até um pouco assustador ver como a nossa população está lidando com o próprio dinheiro. A gente vive esse cabo de guerra diário, né? De um lado, uma vontade enorme de investir e multiplicar o patrimônio, do outro, os boletos, a inflação e todos aqueles atritos muito reais do dia a dia financeiro. A intenção de investir está lá no alto, sem dúvida, mas a realidade, bom, a realidade costuma impor umas barreiras bem difíceis de pular. Para a gente entender bem essa dinâmica toda, a nossa rota de hoje vai passar por 5 pontos rapidinho. Primeiro, o retrato do investidor. Segundo, o peso do orçamento. Terceiro, a nossa atual revolução digital. Quarto, o perigo enorme dos golpes e das bets. E para fechar, como o dinheiro se comporta entre diferentes gerações. Ponto número 1. O retrato do investidor. Ou melhor, o boom e a transformação que o país está vivendo. Falar de finanças nunca teve tão em alta nas rodas de conversa e nos almoços de família. E a gente precisa entender o tamanho desse despertar financeiro. Olha só esse número impressionante, 60,6 milhões. Esse é um mar de pessoas que hoje têm algum tipo de aplicação financeira ativa no Brasil. É muita gente. A gente está vendo um crescimento que vem de forma gradual, mas muito consistente, criando uma cultura real de poupar e investir nos últimos 5 anos. Só que, quando a gente dá um passo para trás para olhar o todo, vem um baita choque de realidade. Esses mais de 60 milhões de investidores representam, na verdade, apenas 36% da nossa população. O que significa que a esmagadora maioria, 64% das pessoas, ainda está do lado de fora, só observando o dinheiro passar. O contraste é gritante. Mostra que o ritmo é bom, sim, mas a gente ainda está muito longe de ter uma inclusão financeira de verdade no país. E onde é que esse pessoal está colocando dinheiro? Bom, a gente sabe que o Brasil sempre foi o país da caderneta de poupança, certo? Ela ainda lidera, mas a queda nos últimos 5 anos foi brutal. A poupança despencou de 75% para 61% na preferência. Enquanto isso, a galera começou a buscar diversificação de verdade. Os títulos privados, tipo CDB e LCI, pularam de 8% para 20%. E os fundos de investimento saíram de 9% para 14%. É a prova de que quem investe está ficando mais sofisticado e correndo atrás de um retorno melhor. Mas aí a gente entra no nosso segundo ponto, o peso do orçamento e os bloqueios sistêmicos. Fazendo a transição daquela parte otimista dos dados, o que é que realmente trava aqueles 64% de começarem a investir? A resposta é dura, direta e reta. Entre quem não guarda absolutamente nada, estonteantes 82% dizem que o motivo é pura e simplesmente falta de dinheiro. Fim. Não é a falta de educação financeira ou de vontade. O problema são as condições desfavoráveis. A imensa maioria está lutando para fazer o salário esticar até o fim do mês. Então pensar em carteira diversificada é quase um luxo. Isso fica claríssimo quando a gente divide o comportamento do orçamento do brasileiro. É basicamente um empate técnico em 3 blocos. 1/3 até consegue salvar alguma coisa. Outro terço ali empata as contas no 0 a 0. Mas o último terço está ativamente gastando muito mais do que ganha. Esse é o grupo mais vulnerável, cheio de dívidas. Para vocês terem uma ideia, entre essa galera que gasta acima da renda, só 15% conseguiu guardar qualquer moedinha no último ano. E essa pressão absurda do presente acaba destruindo qualquer planejamento para o futuro. Dá uma olhada nesse contraste bizarro de expectativa versus realidade. Hoje, 60% de quem trabalha acha que vai depender da previdência pública no futuro. Mas, na vida real de quem já é aposentado hoje, 93% dependem inteiramente do INSS. E o dado que dá um frio na barriga é que só 16% da nossa população já começou a montar alguma reserva para aposentadoria. Tem um choque de realidade gigantesco esperando a gente lá na frente. E no curto prazo, a fragilidade é a mesma. Mesmo quem consegue guardar dinheiro sofre com um fôlego muito curto. Praticamente 1/3 dos brasileiros não tem nenhuma, zero, rede de segurança para emergências. E para outros 43%, as economias não iam durar nem 6 meses se perdessem a renda hoje. Ou seja, transformar o ato de poupar numa proteção financeira de verdade é um obstáculo colossal. Bom, vamos para o nosso terceiro ponto. A revolução digital e a fronteira tecnológica. Como é que o acesso à informação e à internet estão mudando o jeito que a gente aprende a lidar com a nossa carteira? A jornada de aprender sobre dinheiro virou 100% digital. A velha televisão despencou como fonte principal de informação financeira.
Hoje, o YouTube é o rei absoluto na hora de entender de finanças, sempre seguido muito de perto pelo Instagram. A galera quer resposta rápida, mastigada e acessível na palma da mão. Mas o detalhe que realmente explodiu mentes nessa pesquisa foi que 9% dos investidores já estão usando assistentes de inteligência artificial para tirar dúvidas financeiras complexas. Pensa nisso, já superou canais antigos como o e-mail. É uma galera geralmente mais nova, que já tem a carteira mais diversificada e está usando tecnologia de ponta para tentar otimizar os retornos. Só que tanta facilidade levanta uma bola super crítica. Apenas 21% da população já fez algum curso formal sobre dinheiro na vida. Então a grande pergunta é: o que acontece quando o poder do clique e do acesso cresce de forma explosiva, muito mais rápido que a nossa capacidade real de entender os riscos que a gente está correndo? E a resposta para isso nos leva direto ao nosso quarto ponto, o perigo. Golpes e bets, as nossas armadilhas modernas. Porque a hiperconectividade cobrou um preço, e ele foi bem alto. A verdade é que a digitalização escancarou a porta para golpes muito sofisticados. E é assustador. 34% de toda a população sofreu pelo menos uma tentativa de fraude no último ano. E se a gente pegar só os investidores ativos que estão toda hora usando o app de banco, isso pula para 42%. Link falso imitando o banco por SMS, loja fantasma, é o preço altíssimo de um ambiente digital onde a educação de segurança não acompanhou a tecnologia. E de mãos dadas com os golpes, a gente tem a febre das apostas online, as famosas bets. Cerca de 17% das pessoas fizeram algum tipo de aposta esportiva ou de cassino online recentemente, quase sempre pela ilusão de ganhar uma grana rápida para tapar um buraco no orçamento. Mas o alerta vermelho máximo é esse aqui. 1/5 desses apostadores jura que fazer bet é uma estratégia legítima de investimento financeiro. É uma distorção perigosíssima da realidade. O resultado trágico disso, a pesquisa cravou que 11% desses apostadores já estão num nível de alto risco de vício. É literalmente a ilustração perfeita da tempestade perfeita. A gente mistura o desespero financeiro de quem não fecha as contas com aquela falsa promessa de que a salvação está a um clique de distância no celular. Caminhando para o nosso quinto e último ponto. O dinheiro entre gerações. É incrível ver como a data do seu nascimento dita quase tudo sobre suas vulnerabilidades financeiras. Olha só como as gerações se dividem na tabela. A geração Z diversifica pra caramba, corre da poupança e confia zero no gerente do banco. Mas, em compensação, caem em golpe digital toda hora. Do outro lado, os boomers confiam cegamente no gerente e amam a poupança. Sofrem bem menos com golpe online, claro, mas têm um calcanhar de Aquiles enorme. Quase metade dos mais velhos não tem sequer um centavo de reserva para lidar com emergências reais. Mas, tirando as porcentagens da frente por um minuto, a gente precisa olhar para o lado humano disso tudo. O fato é que 47% do nosso país convive, todos os dias, com um alto nível de estresse financeiro. É um aperto no peito constante. A angústia de não saber se vai dar para pagar a conta de luz, o medo de depender dos outros. Isso destrói a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas de um jeito brutal. Então, a maior lição sistêmica desta análise inteira é que pensar em progresso financeiro é impossível sem antes arrumar a base do orçamento. Investir não é sobre abrir conta na corretora ou achar a ação do momento. Investimento começa quando a gente consegue sair do vermelho e finalmente respirar. Porque o interesse das pessoas por finanças está aí, pulsando, gigante, a semente já germinou. Mas a provocação que eu deixo para a gente pensar agora é: como é que nós, como sociedade, transformamos toda essa curiosidade digital em estabilidade financeira real? Como a gente cria chão para todo mundo construir patrimônio de verdade? Valeu demais por acompanharem mais essa exploração com a gente. Continuem questionando os dados e até a próxima.